Então, a gente já tem o respaldo do INSS, é legal esse projeto. É o aprendiz com deficiência. Esse aprendiz com deficiência, a pessoa que tem um benefício, ele vai agregar ao salário dele. Então, ele não vai suspender o benefício dele, ele sendo um aprendiz com deficiência. Ele vai ter o benefício dele e mais o salário que o empresário vai pagar durante 2 anos. Porque a lei entende que durante 2 anos ele está aprendendo. E o mais importante é que durante 2 anos ele está evoluindo como ser humano, né? De repente, daqui a 2 anos, ele já vai estar com um cargo bem mais elevado, ele nem vai querer mais o benefício. Ele já vai querer realmente continuar com o seu sucesso profissional. Então, o que a gente pede é a implantação desse projeto Aprendiz com Deficiência, e vale lembrar que o aprendiz com deficiência, ele não precisa ter 20, 21, 18 anos, não, em qualquer idade. Se eu não vou dizer a minha idade, mas já passei de 60. Se eu quiser, por exemplo, ser um aprendiz, Mirela, na sua empresa, eu posso ser. Aí você vai dizer, dona Josi, eu posso lhe pagar aqui meio salário, você vai agregar ao seu benefício durante 2 anos. Então, R$500 a mais é bom, principalmente quando você está evoluindo como ser humano. Então, esse aprendiz com deficiência é muito importante, e diga-se de passagem, se a gente começar pela prefeitura, dando esse exemplo já, admitindo essas pessoas, vai ser um sucesso, e a gente vai ficar muito feliz, candidata, com esse projeto implantado. Esse é o projeto Aprendiz com Deficiência. Temos um outro projeto que eu gostaria também de deixar aqui ressaltado. É um projeto que eu sei que você vai me perguntar, mas por que não tem ainda? Eu vou te explicar. É a gente reativar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Lauro de Freitas. A gente precisa, porque esse aí é um alicerce muito bom para nós, principalmente nós do movimento, que não temos recursos, nós fazemos tudo voluntariamente aqui. Eu pago muito bem, na verdade, as meninas, né? As meninas não vão dizer o salário, mas eu pago muito bem. Mas, assim, a gente precisa da reativação desse conselho, mas de preferência, candidata, que ele fique em um local neutro, que ele não fique ligado a nenhuma secretaria, para evitar essa questão política, tá? Essa questão de as pessoas usarem o conselho, eu vejo muito isso, eu digo isso tranquilamente, porque eu faço parte dos conselhos. Então, a gente não pode usar os nossos conselhos como nosso palanque político. A gente tem que usar nossos conselhos realmente para o objetivo dele, né? Que é melhorar a vida das pessoas. E por isso que ele é mesclado, né? Tanto ele é paritário. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, eu sugiro que esse conselho fique lá, ó, junto dos conselhos que já temos hoje, tá? Aí sim, porque se for realmente essa mistura ligado a alguma secretaria, eu acho que vai ficar muito difícil, principalmente se eu for a escolhida aí para estar à frente desse projeto. Eu levo essas coisas muito a sério, eu acho que nós temos que trabalhar, não temos que estar aqui tirando nossos proveitos para nada, a gente tem apenas que trabalhar em prol das pessoas. A gente tem que atender, conseguir os nossos projetos sem segundas intenções. Então, esse é o projeto aqui do nosso movimento. É um movimento simples, é um movimento que, apesar de ter o nome de movimento, eu creio que você não ouviu e não ouvirá dizer que nós estamos por aí fazendo baderna, fazendo bagunça. Nós trabalhamos com base em projetos e trabalhamos com amor, porque nós trabalhamos com inclusão. E a porta, eu costumo dizer sempre isso, o amor é a porta da inclusão. Então, eu encerro aqui a minha fala, eu acho que eu passei 18 minutos, passei, Pedro? Mas eu encerro aqui, candidata, muito obrigada mais uma vez, desculpa se eu falei muito, mas eu estou empolgada mesmo, eu vejo nesse projeto uma oportunidade para nós implantarmos políticas públicas, a gente mudar a história de Lauro de Freitas na questão da acessibilidade, e você pode contar com o nosso movimento, porque a gente está aqui disposto, a gente não tem dinheiro não, dinheiro a gente não tem não, candidata, agora boa vontade, determinação e projetos a gente tem. Então, muito obrigada mais uma vez. Agora passo aí para Leda. Vocês acompanharam a presidente do movimento, Josi Luz,
fazendo sua audiodescrição e apresentação das ações que ocorreram e outras que estão em andamento, por meio da iniciativa do movimento. Agora vamos à apresentação da biografia da candidata Mirella e ao hashtag para todos verem. Seu nome é Mirella Macedo, 41 anos de idade. Ela é loira, cabelos longos e lisos. Está usando uma blusa azul e preta florida. Mirella é fisioterapeuta e deputada estadual pelo PSD. Começou a trabalhar e a viver em Lauro de Freitas em 2005, quando realizou trabalhos sociais com o projeto Triagem. Em 2012, Mirella se elegeu vereadora e se destacou na Câmara Municipal, pelo seu mandato de combate à corrupção e irregularidades da Prefeitura e na própria Câmara, formulando mais de 80 denúncias ao Ministério Público. Mirella atuou por exemplo, para garantir a transparência nas contas públicas e legalidade na distribuição de alvarás de táxi. Em 2017, assumiu o mandato de deputada estadual e, em 2018, se elegeu deputada com mais de 50 mil votos em toda a Bahia. Nas últimas eleições, ela foi a deputada estadual mais votada em Lauro de Freitas. Na Assembleia Legislativa, Mirella tem focado seu trabalho aqui na cidade de Lauro de Freitas, sua maior base política. Em emendas parlamentares, a deputada destinou mais de R$ 1,5 milhão para o município de Lauro de Freitas. Ela é responsável por ações como a instalação da Ronda Maria da Penha e pelo fortalecimento da rede estadual de ensino no município. Mirella está presidindo a agremiação política PSD, Partido Social Democrático de Lauro de Freitas, e através da representação do PSD no Legislativo, por meio de indicações do gabinete da vereadora Miriam Martinez, foram encaminhadas a criação da lei que dispõe sobre a política municipal para pessoas com deficiências, com base na Lei 3.146 de 2015. Além disso, foi feita a indicação da instalação do Centro de Referência Municipal para Pessoas com Deficiência, bem como, por medida de intervenção de urgência, foi utilizada a formalização de um convênio com clínica médica especializada para a reabilitação das pessoas com deficiência. Agora, Mirella é candidata a prefeita de Lauro de Freitas, ao lado de Fausto Franco, seu vice. Mirella tem a missão de tornar Lauro de Freitas uma das cidades mais desenvolvidas da Bahia e Brasil. Assim como diz o lema de sua campanha, novos tempos para Lauro de Freitas. Ela iniciará apresentando aqui a sua plataforma de governo, informando o que pensou na temática voltada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e o que incluiu em seu PGP. Nossa intérprete de hoje é a amiga Jeane. Na mediação, temos Pedro Carlos Ramos. Ele é graduado em Administração Financeira e em Ciências Contábeis. Pedro é mestre em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. É fundador, presidente do IAC, Instituto Ambiental Cidadania. Agora é com você, Pedro, iniciando também com sua audiodescrição. Boa tarde, particularmente a candidata Mirella, e boa tarde a todos que estão aqui. Eu sou negro, tenho cabelos grisalhos, uso óculos. Inicialmente, eu quero convidar a candidata Mirella para fazer uma breve e resumida informação da sua proposta de governo, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Quero aqui saudar a todos. Quero aqui saudar a todos em nome de Josi Luz, que é a presidenta do Movimento de Pessoas com Deficiência, e dizer que está candidata a prefeita de Lauro de Freitas. Tem como objetivo, eu junto com o Fausto, estar aí trabalhando por nosso município com muita honestidade, com muita integridade, combatendo os processos de corrupção instalados no nosso município, para que, de fato, a gente consiga ter uma cidade desenvolvida e a gente consiga dar oportunidade e dignidade às pessoas que estão aqui. Quando eu resolvi ser candidata a prefeita, que foi praticamente em março do ano corrente, a gente já estava iniciando um processo de pandemia no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade,
e ficou praticamente impossível estar nos deslocando, né? Foi um período de isolamento de praticamente 60 dias, isolamento total, e ficou impossível de a gente ir ao encontro das comunidades, dos bairros, da sociedade civil organizada, para que a gente conseguisse construir o nosso plano de governo. Mas, graças a Deus, muitas pessoas, sabendo da minha candidatura, mesmo de forma inicial, timidamente, porque não podemos fazer nenhum tipo de movimento para ter uma expressão maior, essas pessoas se juntaram, né, pessoas moradoras do nosso município, que têm um conhecimento técnico, cada uma em suas áreas, se reuniram aproximadamente um grupo de 60 pessoas, e nós conseguimos, né, desenvolver o nosso plano de gestão. Esse plano de gestão, ele foi subdividido em alguns eixos, né, que são os eixos que contemplam uma administração pública, como a saúde, a educação, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, segurança, a proteção animal, meio ambiente, infraestrutura, e enfim. Então, hoje a gente já tem registrado no TSE, porque para a gente registrar a candidatura, a gente precisa ter o nosso plano de gestão também registrado, e esse plano se encontra registrado no TSE, né, para que todos possam consultar, observar tudo que foi construído junto com essas pessoas que são moradoras daqui do nosso município e têm o conhecimento técnico em suas diversas áreas. E, com certeza, essa questão de pessoas com deficiência é um tema muito transversal, né? Então, todas as áreas do nosso plano de governo também contemplam, né, questões específicas para as pessoas com deficiência. Ok, candidata. Muito obrigado pelas suas informações, que isso ajuda a esclarecer as questões que nós vamos apresentar agora nesse instante. Eu, inicialmente, quero colocar como informação de que nós dividimos as perguntas em blocos. Esses blocos, cada bloco tem um representante para fazer o seu questionamento. Essa pessoa terá aproximadamente 3 minutos para fazer a questão e a senhora terá 5 minutos para responder a questão. Eu quero, inicialmente, convidar o representante dos surdos, o Robson, que, através da Jeane, vai fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho um bigodinho, barba, cabelo curto. Estou usando a camisa azul, tenho 1,75 m. Quero agradecer a candidata também por estar participando hoje. Eu sou surdo, né? Daqui de Lauro de Freitas. Só um minutinho, Jeane, por favor. Quero falar que hoje nós surdos, encontramos muita dificuldade nas empresas, a gente não consegue se comunicar. Quando chegar vaga de emprego, a gente não consegue também. Quando consegue, tem a falta de comunicação. Então, quero pedir para a candidata como uma proposta para exigir das empresas criar um decreto, criar uma lei para que todas as empresas possam ter um intérprete ou que possa ter curso para os funcionários da empresa conseguir aprender Libras, ao menos para conseguir se comunicar. Também que nas escolas possa ter acessibilidade, inclusão. E também porque aqui na cidade de Lauro de Freitas tem muitos surdos e sempre encontramos falta de comunicação, muito sofrimento. Então, peço, né, para a senhora, se possível, no seu plano de governo, criar um decreto, criar uma lei para que todos os surdos consigam ter mais acessibilidade nos centros, nos médicos. Que muitos surdos hoje em dia já se encontram desanimados porque não acham intérprete, não acham
profissional nessa área, né, para conseguir nos atender, para a gente conseguir se comunicar. A gente encontra muita dificuldade. Falta de intérprete. Peço, né, que no seu plano de governo possa criar uma lei para ensinar os funcionários para ao menos a gente conseguir se comunicar. Obrigado, Robson, pela sua questão. A candidata poderá responder, por favor. Então, como eu já havia dito anteriormente, nós nos preocupamos em contemplar as pessoas com deficiência nas diversas áreas da gestão pública e também estender isso para a iniciativa privada que se encontra dentro do nosso município. Nós vamos ter um centro de acolhimento ao trabalhador e empreendedor, e dentro desse centro, o nosso maior objetivo é a intermediação de mão de obra, capacitação e qualificação do público geral, de uma forma geral. Mas está contemplado também, a gente está específicas também, como, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, que não têm sua autonomia estabelecida. Mas entendemos sim, nosso compromisso também é desenvolver o turismo na nossa cidade. A gente sabe que Lauro de Freitas tem um potencial turístico muito grande e que com certeza a gente vai precisar aí de muitas pessoas com deficiências tendo a oportunidade de trabalhar nessa área, recebendo esses turistas que também necessitam desse serviço de linguagem de sinais. Então, é uma observação importante, até porque já existe uma lei, né, que obriga que as empresas empreguem, né, uma porcentagem de pessoas com deficiência. Então, é necessário também, para que os outros funcionários que não tenham uma deficiência e que não saibam a linguagem de sinais, possam também se comunicar com esses funcionários que estão aí empregados, né, nessas empresas e que têm algum tipo de deficiência. No seu caso, você está falando da questão da surdez, e é necessário, sim, que esses empresários, né, que essas empresas apliquem aí cursos de capacitação, qualificação para os outros funcionários, para que esses funcionários possam se comunicar e dialogar com... Tá bom, ele só está pedindo para falar para a senhora que é língua, oficialmente é a língua, não é linguagem, tá bom? Ah, tá bom. Então, é isso. É uma boa observação e a gente pode estar, assim, desenvolvendo isso junto com as nossas empresas, né, privadas, para que exista uma capacitação, e a prefeitura pode ser uma parceira também nesse entendimento, para que os funcionários, os demais funcionários que não possuem a deficiência possam se comunicar com as pessoas com deficiência. Ok, muito obrigado, candidata Mirela, pela sua resposta. Eu quero convidar agora Danilo, que é representante das pessoas cegas, para fazer seu questionamento, Danilo. Boa tarde, candidata. O que é que você pretende fazer para melhorar a empregabilidade para a pessoa com deficiência visual aqui em Lauro de Freitas? E se você pretende fazer com que a empresa deixe pelo menos 2 vagas para a pessoa com deficiência visual total, porque ela só quer empregar pessoas com deficiências bem leves. E o visual total, eles não querem contratar, entendeu? Aí eu quero saber o que é que você pretende fazer para melhorar isso. Então, Danilo, como eu respondi a Robson anteriormente, nós vamos ter o compromisso de ter um centro de acolhimento ao trabalhador e empreendedor no nosso município. Hoje existe um órgão, né, da prefeitura, que infelizmente não funciona, que é a Casa do Trabalhador, e que é apenas um museu de currículo. Então, a gente pretende ter nesse centro de atendimento, de acolhimento ao trabalhador e ao empreendedor, justamente fortalecendo a questão da intermediação de mão de obra, capacitação e qualificação.
Hoje existe no município uma lei de contrapartida social, que infelizmente é uma lei que não atende a contento, principalmente o nosso empresariado, porque a contrapartida que é destinada através dessa lei não tem transparência e muitas vezes é investida de uma forma que a população nós não sabemos. Então, a nossa contrapartida, o nosso Então, nós vamos fazer essa ponte direta com as empresas do nosso município, capacitar, qualificar, fazer a intermediação de mão de obra, para que a gente, de fato, possa ter aquela mão de obra, aquele funcionário, aquele postulante ao emprego, empregado. E isso vai se dar também nas diversas especificidades, como eu falei aqui anteriormente. E a pessoa com deficiência está contemplada nisso, caso você está falando aí da questão do cego, né, que quando não tem a visão total, tem uma dificuldade maior. Então, quanto maior for essa dificuldade, maior vai ser o nosso empenho de ver essa pessoa contemplada no mercado de trabalho. Obrigado, Danilo, pela sua pergunta. Obrigado, a candidata, pela sua resposta. Eu quero convidar agora a representante das pessoas com deficiência intelectual, a Karine, para que ela faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a candidata. Meu nome é Karine, tenho 29 anos, sou negra, estou usando tranças, e eu estou querendo fazer essa pergunta que todos querem saber. Se a senhora já tem algum planejamento do governo para pessoas com deficiência, e se a senhora já pensou com essas pessoas com deficiência. E a segunda pergunta, quero saber se a senhora já pensou em alguma cota em empregar pessoas com deficiência intelectual. Bom, é Karine, né? É Karine. Isso. Bom, Karine, como eu falei anteriormente, existe sim no nosso plano de governo essa contemplação, e como Josi falou anteriormente, né, a presidente aí do movimento de pessoa com deficiência, a prefeitura precisa ser exemplo, para a gente cobrar, a gente precisa ser exemplo. Hoje, infelizmente, a gente não vê esse tipo de atitude, diversas cobranças vindas da prefeitura, não tem a própria prefeitura, os próprios órgãos da prefeitura como exemplo. Então, está contemplado, sim, a gente ter aí a questão da acessibilidade nas escolas, nos órgãos públicos, de uma forma geral, ter uma escola, uma educação inclusiva, onde as pessoas com deficiência possam frequentar e ter ali o seu aprendizado contemplado, porque existirão profissionais capacitados para que essas pessoas tenham o seu aprendizado garantido. Estamos também já temos um retorno do Ministério da Saúde, que o município de Lauro de Freitas já contempla um centro especializado em reabilitação 3. Esse centro especializado, ele contempla a reabilitação em diversos níveis, né? A reabilitação física, a reabilitação auditiva e a reabilitação intelectual. Infelizmente, hoje, as pessoas do nosso município que têm algum tipo de deficiência precisam necessariamente ir para Salvador para estar recorrendo a algum tipo de tratamento diagnóstico em decorrência da deficiência que possui. Então, já está contemplado também no nosso plano de governo essa questão da saúde em relação ao transporte público. A gente sabe que a gente tem um transporte público municipal, que mesmo para as pessoas que não têm deficiência, já é um transporte muito complicado, que existe uma falta de capacitação e qualificação dos entes envolvidos que operam nesse transporte, e um transporte totalmente sem acessibilidade, e que infelizmente não consegue ligar, né, a pessoa não consegue pegar um transporte e através de uma única condução sair de um bairro e para um outro bairro. Então também está contemplado, né, para que a nossa frota de ônibus, principalmente os ônibus municipais que são concedidos, né, são permitidos pela prefeitura rodar no município, ele seja uma frota que tenha acessibilidade, climatização
e que essas linhas sejam redimensionadas para que as pessoas consigam ter uma trafegabilidade no município de uma forma facilitada como todo. Deixa eu ver mais. Educação, já falei. Infraestrutura, o transporte público, as calçadas, que a gente precisa rever as nossas calçadas, colocar o piso tátil, né, ter nos próprios órgãos da prefeitura todo o acesso facilitado, porque hoje nem nas unidades de saúde a gente consegue ter acessibilidade com facilidade. Então, também promover todos esses equipamentos, a infraestrutura desses equipamentos públicos, né, para que tenham acessibilidade. Josi também falou da questão do conselho. Eu, quando era vereadora e fui conselheira de educação, eu lembro que eu tinha que subir, acho que 3 lances de escada para ter acesso à sede do conselho. Então, esses equipamentos também, né, como o conselho municipal, precisam estar adaptados e com acessibilidade garantida, principalmente para as pessoas com deficiência e também para os idosos, né, que está contemplado aqui. Na questão de praças, né, na infraestrutura também, a gente tem compromisso de requalificar todos os nossos espaços públicos, como as praças, como campos, quadras, né, a requalificação da nossa orla, porque, como eu falei aqui, é prioridade da nossa gestão desenvolver e fomentar o turismo na nossa cidade. Nós somos o portal do litoral, temos praias lindíssimas, e Josi falou da questão da praia acessível, né, ter a garantia aí de acessibilidade em Pitanga, Buraquinho e Vilas do Atlântico, para que os nossos munícipes e também o turista, quando chega aqui, né, que tem algum tipo de deficiência, possa ter o seu lazer, entretenimento garantido nesses espaços públicos. Obrigado, Tarine, pela sua questão. Aproveitando a oportunidade, agora que a candidata iniciou a sua fala sobre mobilidade na cidade de Lauro de Freitas, que é uma coisa muito importante, que atinge diretamente a todos nós, eu quero convidar Gilvan, que é o representante das pessoas cadeirantes, para fazer o seu questionamento. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, como Como de costume, né, minha esposa irá traduzir para que todos possam compreender. Farei minha breve autodescrição. Sou negro. Estou com o cabelo raspado. Usando barba. Vermelha com listras horizontais brancas e pretas. Estou vestindo uma camisa vermelha com listras horizontais, né, branca e preta. Bem. Boa tarde, candidata Mirela. Boa tarde, candidata Mirela. Sobre mobilidade urbana. Sobre mobilidade urbana. E, na verdade, acredito eu que é um assunto de um certo modo caduco. Na verdade, acredito eu que já é até um assunto de certo modo caduco. Em pleno século XXI. Estamos discutindo melhoria em transporte público. Estamos discutindo, né, melhorias, né, de transporte público. É algo que não cabe mais, entendeu? É algo que não cabe mais. Eu gostaria de também. Gostaria de saber. Caso a senhora seja eleita.
perdão, o que pretende fazer em relação à concessão da empresa de ônibus? O que pretende fazer em relação à concessão das empresas de ônibus? Irá renovar com as mesmas? Ou pretende abrir uma nova licitação Ou pretende abrir uma nova licitação para que novas empresas entrem para que novas empresas entrem e que para isso a porcentagem de ônibus adaptado e se for, né, fazer novas concessões, o percentual, a porcentagem de ônibus adaptados, qual será? Bom, Gilvan, obrigada pela participação. Nós vamos, com certeza, renovar toda a nossa frota. Se for necessário se fazer uma licitação, nós vamos fazer. Se a empresa que explora o nosso transporte municipal tiver a disponibilidade, né, e até com apoio da prefeitura também, participar, ter o intermédio de alguma linha de crédito, de algum banco de fomento para que possa renovar a sua frota, para que essa frota possa ter acessibilidade, possa ter climatização, não tem problema nenhum quem está aí continuar, né, sendo a responsabilidade também da prefeitura ser uma parceira na capacitação, qualificação desses permissionários e estabelecer alguns critérios, porque hoje, infelizmente, a forma como esse transporte municipal é explorado é uma forma muito cruel. Tem donos de topiques que não moram nem aqui no nosso município e que exploram literalmente pessoas para estarem rodando nesses ônibus, e é por isso que a gente tem essa péssima qualidade de serviço ofertada para o nosso município. Então, o nosso compromisso é sim de uma renovação, seja através de licitação, seja através de uma renovação, mas uma renovação que possa estar alinhada a uma renovação de frota com 100% da frota tendo acessibilidade. A gente precisa entender que a pessoa com deficiência pode estar a qualquer momento esperando no ponto de ônibus o seu ônibus passar. Então, é até injusto a gente limitar esse número de ônibus que tenham a acessibilidade garantida. Então, um dos critérios, com certeza, vai ser essa questão da acessibilidade, além da climatização, rede Wi-Fi também, para que as pessoas possam ter, além do redimensionamento das linhas do nosso município. Hoje a gente tem um impacto muito grande, inclusive na empregabilidade dentro do nosso município, por conta da falta de redimensionamento dessas linhas. Eu tive a oportunidade, na Estrada do Porco, alguns meses atrás, uma recém-delicatessen, né, inaugurada aqui no nosso município. O dono estava lá e me falou: olha, Mirela, eu provavelmente vou demitir aqui 50 funcionários que moram no município de Lauro de Freitas. E eu perguntei a ele o porquê. Ele fez: porque simplesmente quem mora em Lauro de Freitas, para chegar no meu comércio, eu preciso pagar 4 conduções, 2 para chegar e 2 para ir embora para casa. E quem mora em Salvador, eu pago apenas 2 conduções. Então, você vê que o péssimo transporte ofertado no nosso município impacta em muitas questões, não só na questão da pessoa com deficiência, mas também para todo o nosso público, inclusive na empregabilidade. E os outros estavam ao redor dele. Ok, obrigado, Gilvan, pela sua participação. Obrigado pela resposta, Obrigado pela resposta. Melhor que chama Iraci. Boa tarde. Dando continuidade a nosso diálogo aqui, eu quero convidar a representante das pessoas com síndrome de Down, a Iraci, para que ela faça o seu questionamento, por favor. Boa tarde, senhora candidata. Boa tarde a todos e a todas. Sou Iraci Gomes, mãe de Emanuel César. Ele tem 6 anos e tem síndrome de Down. Antes de mais nada, muito obrigada, candidata. Gratidão
pela senhora estar aqui conosco, né, compartilhando os projetos e nos ouvindo também. Vou fazer minha autodescrição. Sou parda, tenho cabelos pretos tingidos, abaixo do ombro, olhos castanhos, estou usando óculos e blusa preta. Gostaria de saber da senhora, acho que minha pergunta vai ser um tanto pertinente. A senhora falou aí de uma instituição, de um espaço para reabilitação. Aí eu pergunto à senhora, eu aqui estou representando também outras mães que têm as mesmas dificuldades que eu, crianças e adolescentes, né, com síndrome de Down, hoje para eles terem atendimento com fonoaudiólogo, fisioterapia, psicólogo, tudo que eles precisam para ser estimulados, nós temos que se deslocar para o município vizinho, mais próximo que é Salvador, né? E a senhora tem algum projeto ou intenção em criar alguma instituição que atenda a esse público, especificamente as crianças e adolescentes com síndrome de Down? Então, Maria, como eu falei, a gente tem já... senhora Mirela, é Iraci, é que eu estou usando o login de Maria, mas é Iraci. Desculpa, tá bom, Iraci. É porque está escrito aqui nessa foto Maria São Pedro, mas tranquilo. Então, Iraci, como eu tinha falado anteriormente, né, já é preconizado para o município de Lauro de Freitas, devido à quantidade de habitantes que nós já temos, o Ministério da Saúde já preconiza aqui a instalação de um centro especializado em reabilitação 3. Hoje já existe um centro de reabilitação auditiva em parceria com a Unime. Inclusive, foi uma luta muito grande minha para se estabelecer essa parceria com o município. Eu fui na Unime, acho que mais de 10 vezes, conversar com a diretoria, a coordenação, para que a gente, de fato, conseguisse estabelecer essa parceria da reabilitação auditiva com municípios de Lauro de Freitas. E hoje o Ministério da Saúde já preconiza que Lauro de Freitas pode ter uma estrutura, né, chamada CER3, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que preconiza aí a reabilitação auditiva, a reabilitação intelectual e a reabilitação física, com as diversas especialidades para tratamento e diagnóstico, né, nas diversas deficiências existentes, como a síndrome de Down, o autismo, a microcefalia, a paralisia cerebral. Também contempla a questão do idoso, né, que tem um Alzheimer, que tem um Parkinson, que sofreu de um AVC, um traumatizado medular também, que pode ser jovem, pode ser de qualquer idade, enfim. Todas as deficiências, né, estão contempladas, né, nesse centro especializado em reabilitação 3, que já é preconizado pelo Ministério da Saúde. O município já pode ter aí a parceria com o governo federal de verba para a construção desse centro. É importante, até porque esse deslocamento é desgastante, né? Mas muito obrigada pela resposta. Obrigado, Iraci, pela participação. Nós vamos convidar agora o representante de pessoas com deficiência física, o Roberto, para que ele faça o questionamento, por favor. Poxa, entendi, não é. Deixa eu entender aqui, por favor. Como no momento o Roberto se ausentou, eu quero convidar a Vera Santana, que é a pessoa que vai fazer um questionamento sobre as pessoas com autismo. O Pedro era falando. Desculpe aí, Roberto estava sem o microfone. Roberto, por favor, Vera, vamos ouvir primeiro o Roberto, que é o representante de pessoas com deficiência física. Pode fazer a sua pergunta, Roberto. O seu microfone está desligado, Roberto. Liga agora sim. Agora ligou. Onde ouvir fica melhor. Pronto. Melhorou aí? Não, Pedro. Agora está ótimo.
Tá ótimo. Pode fazer a sua pergunta. Minha pergunta é, boa tarde, Mirela, boa tarde a todos os participantes. Já foi, em parte, respondida, que é sobre a mobilidade urbana e acessibilidade, né? As dificuldades de acesso que nós, pessoas com mobilidade reduzida e deficiente, assim como o João, que é cadeirante, tem de se locomover no município de Lauro de Freitas. Os passeios são estreitos, com porte no meio da calçada. Os camelô, não que eu quero que eles sejam retirados, mas que ele fosse ordenado, organizado de maneira que eles tivessem o espaço deles para negociar, mas não tirasse o espaço de locomoção de nós, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse é um fator. E as demais coisas já foi falado, que é a capacitação de pessoas para lidar com todos nós, principalmente os auditivos e os cegos, né? Que não tem, mas como você já falou, eu vou pular essa parte. E uma coisa que me preocupa é saber como será feito tudo isso. Com a senhora a palavra. Então, Roberto, essa questão do ambulante no nosso município é uma questão muito séria, né? Nós temos, inclusive, diversos ambulantes, eu acho que mais de 60% dos ambulantes que ocupam o nosso espaço não são de Lauro de Freitas. Infelizmente, a prefeitura não tem esse dado catalogado. Isso, eu estou te falando por experiência, esse número de 60%, eu estou te falando por experiência, por vivência minha, porque eu faço questão de perguntar de onde você é, onde você mora, e aqui a gente encontra ambulantes de Simões Filho, de Salvador, de Camaçari e também de Lauro de Freitas, mas de diversas cidades explorando o nosso espaço de uma forma totalmente equivocada. Isso acontece porque não existe uma regulamentação da nossa lei de ordenamento de uso do solo. Então, hoje a gente tem nossas praças, nossas calçadas literalmente ocupadas, que não dá nem para o pedestre ter a sua acessibilidade, quanto mais uma pessoa com a deficiência física, que precisa, inclusive, de uma calçada adaptada para ter a sua mobilidade garantida. Então, vai ser um trabalho nosso, um compromisso nosso, fazer um ordenamento desses ambulantes de Lauro de Freitas, para que esses ambulantes tenham um espaço onde eles possam estar ordenados, com barracas padronizadas e possam ali vender o seu produto com a maior qualidade, tanto para ele quanto para o cliente que recorre a ele para comprar os seus produtos. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Se você vive Lauro de Freitas, você sabe que os ambulantes hoje é uma realidade em todos os bairros do município. Qualquer bairro que a gente passe por Lauro de Freitas hoje, a gente tem esses ambulantes ocupando o nosso solo de forma totalmente desordenada. Então, a nossa proposta é fazer esse ordenamento para que a gente dê uma dignidade de vida a eles. A gente sabe que devido à pandemia, né, muitas pessoas começaram a se reinventar e até achar um meio mesmo, né, de sobrevivência. E um desses meios foi ir para a rua mesmo como ambulante para poder colocar a comida dentro da sua casa para a sua família. E isso tudo vai poder ser feito com uma gestão onde se tenha transparência, onde se tenha honestidade, onde se combata os processos de corrupção, para que a gente possa, de fato, aplicar o nosso erário público no resultado dessas ações. Nós somos a 7ª economia do estado da Bahia. Lauro de Freitas tem um potencial incrível, tem uma arrecadação muito boa, ainda pode aumentar essa arrecadação, porque hoje muitas empresas estão se deslocando do nosso município para outros municípios vizinhos, né, por conta de que não existe uma parceria saudável entre prefeitura e empresário, e além disso a gente pode fomentar muitas outras atividades. Uma das que eu falei aqui foi o turismo, que pode potencializar muito também a nossa arrecadação, né, da estrutura, inclusive, para que hoje a máquina pública funcione a contento. Você vai na auditoria hoje no nosso município, os auditores não têm nem meios para trabalhar. É o órgão que arrecada no nosso município, hoje não tem meios para trabalhar. E mesmo assim, somos a 7ª economia do estado da Bahia. Imagine quando isso tudo for organizado, né, de forma transparente, onde as pessoas possam exercer o seu papel, possam, de fato, né, estar ali contribuindo para o nosso município, e se tem uma gestão com honestidade, com integridade, combatendo a corrupção, com certeza a gente vai conseguir desenvolver muitas ações. Perdão, um minutinho só. Também a sugestão, porque os estabelecimentos, nós do movimento de pessoas com deficiência, a gente tem um projeto Acesse, onde a gente visita os estabelecimentos orientando os comerciantes
a melhorar a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E a prefeitura, isso é só uma sugestão, pode fazer parceria com essas pessoas, desenvolvendo curso, palestra, ajudando esses comerciantes, pequenos comerciantes, a melhorar a acessibilidade na implantação de rampas, na implantação dos pisos táticos, já foi falado até por você mesmo, já citou esse exemplo, mas o comerciante, ele precisa de um incentivo maior por parte da prefeitura para ele poder adequar os estabelecimentos. Eu me lembro que quando eu estava andando de cadeira de roda, porque eu sofri um acidente, eu não consegui entrar numa farmácia, porque o piso da farmácia tinha quase 25 centímetros de altura. Precisou eu ficar do lado de fora para alguém me atender. Isso no centro de Lauro de Freitas. Obrigado. Só para complementar, né, a sua fala, está preconizado no nosso plano um escritório público, onde vai existir profissionais da área de engenharia, arquitetura, técnicos, e é perfeitamente cabível à prefeitura fazer esse alinhamento, porque todo ano esses comerciantes, esses empresários, eles precisam renovar seus alvarás. E nesse momento pode sim se fazer uma visita técnica e ter o apoio da prefeitura, essa parceria com esse escritório público, para que o seu comércio, para que o seu estabelecimento seja adequado e se torne acessível. Ele disse que o Big Bang foi isso, sem exclusão, e criou-se. Obrigado por você, Pedro. Obrigado, Roberto, pela participação. Agora vou convidar novamente, né? Dessa vez para valer, Vera Santana, para que ela faça a sua pergunta, representando as pessoas autistas, por favor. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, candidata Mirela Macedo. Eu me chamo Vera, vou fazer uma pequena descrição. Eu sou parda, tenho cabelos castanhos nos ombros, uso óculos, eu estou com um vestido estampado com fundo preto. E eu gostaria, na verdade, a senhora já respondeu, né, às mães anteriores, às pessoas anteriores. E eu, representando a mãe dos autistas, eu gostaria de saber se existe algum plano de governo específico para os autistas. Que o autista hoje, a depender do grau, eles se superam, né? Eu costumo dizer que hoje nós temos grandes personalidades com autismo. Eu tenho um filho de 23 anos e sem muita opção. Na verdade, sem muita opção no município. E outra pergunta que eu gostaria de fazer à senhora seria o que você tem de projeto para essas crianças que estão vindo, essa demanda de criança que vai vir aí com microcefalia, coisa que eu não gostaria de fazer. Então, Vera, eu acho que você, não sei se você estava aí acompanhando desde o início da nossa, né, conversa aqui, do nosso encontro, mas eu já falei sobre o CER3, que é um centro especializado em reabilitação, e esse centro ele vai ter a oferta de diversos especialistas para diagnóstico e tratamento também das pessoas com algum tipo de deficiência, e contempla também a questão do autismo, né? A gente tem aí também preparado a questão da escola inclusiva, né, da educação inclusiva, para que essas crianças, esses jovens também possam ter acesso a unidades escolares que realmente tenham acessibilidade, que tenham cuidadores, que tenham profissionais capacitados para que elas possam aprender, não só na sala de aula, mas também na questão do turno oposto à sala de aula. Nós estamos trazendo para o nosso município a educação integral, não é a escola em tempo integral, porque para que nós possamos transformar as escolas em tempo integral, a gente precisa duplicar o número de escolas no nosso município. Hoje, Lauro de Freitas tem aproximadamente 82 unidades que atendem as crianças e aos jovens. Para se transformar a escola em tempo integral, precisaria duplicar o número de escolas, ou seja, passar para 160 a 170 unidades. E isso é impossível se fazer em 4 anos. Então, nós estamos trazendo para cá os polos educacionais. Esses polos educacionais serão estruturas
localizadas nas diversas regiões de Lauro de Freitas, onde as crianças, através do transporte escolar, vai ter acesso a esses polos. E justamente no turno oposto à sala de aula, eles terão acesso ali a atividades culturais, como aula de música, aprendizado de instrumento, aulas de teatro, a inserção no esporte, como o vôlei, o atletismo, o basquete, o futebol, a aula de balé, a aula de ginástica. E esses polos também, eles vão servir para a comunidade local. Então, toda essa estrutura também vai ter o olhar de incluir essas pessoas com deficiência, para que elas possam também expressar nesses espaços e até mesmo revelar algum tipo de talento, seja através da música, seja através da arte, seja através de algum esporte. E aproveitando, né, contemplando também a questão... Aproveitando só para complementar aqui, vai também atender a questão dos idosos, né? Além de a gente ter o compromisso de requalificar as nossas praças, nossos espaços públicos, para ser um espaço que contemple desde a criança até o idoso, nesses polos educacionais eles serão abertos também para a comunidade, onde o idoso, a mãe, o pai, o jovem que não está mais na idade escolar, mas que queira fazer algum tipo de oficina, que queira aprender uma língua estrangeira, que queira fazer uma atividade física, uma ginástica para a terceira idade, esse polo também vai acolher a comunidade nos turnos da noite e nos finais de semana. Bom, muito obrigado, candidato, e boa sorte para a senhora. Obrigada. Obrigado, Vera, pela sua participação. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade de, como nós temos um pouco de tempo, para perguntar já à candidata Mirela. Nós temos aqui um rapaz, um jovem, Lucas, ele é pedagogo e ele é autista. Ele é autista, mas tem como formação, ele é pedagogo. Ele pergunta, ele faz um questionamento aqui. Ele pergunta se a senhora tem algum planejamento para o aproveitamento profissional das pessoas autistas, como ele, que tem uma formação cultural e intelectual em pedagogia. Sim, com certeza. Vamos ser exemplos de uma prefeitura inclusiva, né? Se nós queremos também exigir do privado, o público precisa ser exemplo, né? Se é o público que quer condicionar e limitar e fiscalizar todas essas ações, por que não a prefeitura ser um exemplo disso? Graças a Deus, a nossa campanha não tem financiamento de partidos, né? Nós não estamos coligados com nenhum empresariado, com nada. Nós somos uma campanha, graças a Deus, Mirela e Fausto, uma campanha livre, com a permissão de Deus e com o apoio do povo. Então, nós vamos, sim, poder implantar aqui um modelo que seja construído junto com o nosso povo. E, por que não, ser um exemplo de prefeitura, não só de gestão pública, de mostrar que é possível, sim, fazer as políticas públicas com honestidade e dar o resultado para a população. Por que não ser um exemplo, né? Minha formação já permite isso. Eu sou fisioterapeuta, me especializei em neurologia e sempre trabalhei na minha vida com adultos e idosos, né? Porque, como eu me especializei em neuro, não fui para a parte de pediatria, porque meu coração não dava para tratar de criança, né? Era muito doloroso para mim, mas já é minha caminhada, e por que não a gente ser um modelo, né, de estar mostrando que a nossa prefeitura, que a nossa gestão também é inclusiva, não só através dos equipamentos públicos, mas também através do equipamento humano. É muito bom saber, né, que a senhora tem essa visão, esse olhar diferenciado pela sua própria experiência pessoal. Isso dá um suporte maior para que as coisas aconteçam com mais facilidade. Eu agora, nesse momento, eu quero solicitar a presença, a participação de Leda, para que ela faça os agradecimentos aí dos nossos parceiros. Vocês estão acompanhando o De Frente com Candidatos e Candidatas. O movimento de luta das pessoas com deficiência de Lauro de Freitas agradece desde já a participação de todos os parceiros que estão contribuindo com a organização deste evento.
Vamos ao registro primeiro de presença. Registramos a presença do Grupo Eterna Juventude, na pessoa da professora Virgínia e do gestor da FREBAC, o Eduardo Ribeiro, que é o nosso amigo Zezinho. Registramos ainda a presença do Mestre Sombra. Temos também presentes na live as representantes do Instituto Você Mulher, Carla Sola e Ana Paula Abreu. Registramos ainda a presença das militantes aguerridas, Miriam Martinez e Anete Pardo. E vamos aos agradecimentos aos nossos parceiros. Agradecemos a AME, Associação de Mulheres Empoderada, FEBRAC, Federação Brasileira Cidadania, Mercado Livre, INSS, Instituto Acrópole, Senai, Copelotação, Bloco Mestre da Ginga, Cacai Bauer, Sol de Poesia, Escola Gregório Pinto de Almeida, a Associação dos Músicos de Lauro de Freitas. Agradecemos ao Unime e seu Núcleo de Prática em Serviço Social. Agradecemos ao AB e à Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Agora passo a palavra para você, Pedro, dar continuidade à nossa rodada de perguntas e respostas da candidata Mirela Macedo. Pedro. Obrigado, Leda, por esses agradecimentos, por essas pessoas que participam desse evento. Eu quero convidar agora, neste momento, o professor Lázaro, para que ele faça o seu questionamento. Ele representa as pessoas sobre esporte adaptado. Saudações inclusivas. Queria dar um forte abraço ao movimento das pessoas com deficiência. Eu sou o professor Lázaro, sou Educação Física Especial, trabalho com pessoas com deficiência, e a gente já está percebendo que a senhora também está trazendo contribuições ligadas à fisioterapia, né, com a própria vivência. O ano passado, nós trabalhamos com o esporte, né, como uma ferramenta de inclusão com os alunos da Escola Marista Pitanga. E levamos esses alunos a participar de competições, né, em outras cidades, enfim. E precisávamos de apoios ligados a materiais para o treinamento desses alunos. E esse treinamento foi feito através de adaptações de materiais. Sabendo que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão, o que é que, na plataforma de governo, o que é que a senhora pode trazer para a escola, né? E fazendo com que haja uma agregação de pessoas que tragam contribuições para que esse esporte evolua e que essas pessoas estejam inseridas na inclusão e na transformação. Então, Lázaro, eu não sei se você ouviu, não sei se você estava presente na minha fala em relação aos polos educacionais, que vão ser estruturas que receberão os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças, no turno oposto à sala de aula. E esses polos darão justamente a oportunidade, não só para as pessoas que não têm deficiência, mas também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para inserção não só no esporte, como o futebol, o vôlei, o basquete, o atletismo, mas também a parte cultural, como o aprendizado de um instrumento, né, aula de teatro. Então, isso está contemplado. Além disso, a gente também tem como compromisso requalificar os nossos espaços públicos também, não só para a criança, para o aluno que está em idade escolar, mas também para que as outras pessoas, né, de outra faixa etária possam ter acesso a esses equipamentos públicos também, como quadras, mini ginásios, campos, enfim. Além disso, a gente tem aqui o compromisso, né, e isso vai estar muito atrelado com a questão do meio ambiente, porque, como vocês sabem, nosso município, mais de 50% do nosso município não tem esgotamento sanitário. E a gente é um município cercado por águas, né, a gente tem aqui o Rio Joanes, que é um rio que dá a capacidade da gente desenvolver o esporte náutico, né? Então, é muita vontade nossa estabelecer aqui o primeiro campeonato de esporte náutico.
no nosso município, com a canoagem, com a paracanoagem, stand-up, além de atividades também de lazer e entretenimento, como pedalinho, como caiaque, enfim. Então, mas isso aí vai ter que ser uma política muito fortalecida, junto com o eixo de meio ambiente, né? A gente já tem preconizado aqui a construção das estações de tratamento de esgoto, né, descentralizada. Inclusive, foi um professor ambientalista do nosso município que contribuiu muito na construção desse eixo do nosso plano de gestão, que foi Pedro Ornelas. Ele já vem com orçamento, já vem com uma série de dados que a gente vê que é viável a gente estar estabelecendo isso no nosso município, para que a gente possa restaurar, né, recuperar as nossas águas, principalmente aí do Rio Joanes, que a gente tem equipamentos e espaços belíssimos que a gente pode estar explorando também, não só as outras modalidades de esporte, mas também o esporte náutico, inclusive o surf também, né, nas nossas praias. E a gente tem preconizado nessa questão do surf, a gente pensa em instalar aqui alguns campeonatos, né, para que a gente atraia também esse turismo com o esporte. E a gente tem como compromisso tornar pelo menos uma de nossas praias referência através da obtenção do selo Bandeira Azul. Hoje a gente já tem 3 praias aqui no nosso estado, né? Guarajuba, que já tem esse selo, né? Itacemirim, que recentemente acabou de ganhar esse selo de Bandeira Azul, e Ilha dos Frades, que pertence a Salvador. Então, a gente sabe que, obtendo esses selos, Lauro de Freitas vai se tornar uma rota do ecoturismo, né, de turismo sustentável, que vai fomentar também essas práticas de esporte, principalmente o esporte náutico. Agradeço. Obrigado, professor Lázaro, pela sua participação. Nós, agora, eu quero passar a palavra à Leda para saber se existe alguma pergunta aí do chat. Ok, vamos ver aqui. Tá assim, ó, a capacidade material tem que se recuperar. Beleza, não respondo. Até agora, Pedro, não foram feitas inscrições, mas aqui o pessoal já está se manifestando. Espera um momentinho. É a característica que permite que o material seja moldado. Então, por exemplo, algum tipo de plástico e arame. Bora lá. Quer botar isso? Bora lá. A Miriam tem uma pergunta para fazer. Da matéria. Ok. A vereadora Miriam, por favor. Depois que puxa, depois que você pode esticar. Esticamento, é que tem que esticar. Eu estou em trânsito e está difícil aqui, mas não é nenhuma pergunta. Alô, alô? Alô? Estamos me ouvindo. Estamos te ouvindo. Estamos me ouvindo. Eu estou em trânsito, mas estou acompanhando com muito orgulho esse momento importante para Lauro de Freitas, que é conhecer de fato os verdadeiros projetos. E eu digo mais, o que a futura prefeita fala, ela faz. Mas eu queria só falar um pouco, eu acho que foi Iraci que falou sobre nossas crianças que são atendidas fora de Lauro de Freitas, na questão da saúde. Nós temos grande deficiência aqui no município, na questão do atendimento, do acolhimento a pessoas com deficiência. E digo, temos crianças com microcefalia que falta do tudo, do medicamento, a sua fralda, quanto mais o transporte e outras coisas mais. Eu quero só agradecer o sim dessa mulher, de Mirela Macedo, esse sim em estar vindo para o nosso município, aqui que ela já conhece, transformando Lauro de Freitas, e eu tenho certeza que vamos ter orgulho de um dia ter feito parte dessa história. Obrigada, prefeita, obrigada a todos aí presentes, e que essa luta continue contando com o meu mandato, viu, pessoal? Para o que der e vier. Obrigada a todos. Agradecemos, Miriam, a sua participação. Neste momento, com Anete Pardo.
Boa tarde. Alô? Boa, Nete, estamos te ouvindo. Fique à vontade. Oi, Leda. O meu celular deu um problema e eu estou agora com o celular de Cristiane. Eu gostaria de perguntar à nossa futura prefeita de Lauro de Freitas em relação à questão da mobilidade, né, acessibilidade. O que é que ela pode nos dizer, o que tem no programa de governo em relação a isso? Oi, Nath, eu acho que você não estava participando desde o início, mas essa questão aí já foi bastante debatida aqui, né? A gente já falou em diversas questões da acessibilidade, tanto nos espaços públicos, nos órgãos públicos também, na questão de estar em parceria, através do escritório público, que é compromisso nosso, com os comerciantes, as empresas privadas também, para dar assessoria técnica, para que esse comércio, essa empresa se torne acessível para todos. Falamos também da questão dos ambulantes, das calçadas, do transporte público, que a gente também vai ter aí um compromisso que nossa frota municipal tenha 100% de acessibilidade, além de climatização, rede Wi-Fi, enfim, já tratamos de uma série de questões aí no que se refere à mobilidade acessível no nosso município. Ok, obrigada, Mirela. Leda, eu realmente não estava acompanhando, porque, como eu disse, a princípio meu celular tá com defeito, né? Então, agora que eu consegui um acesso aqui, mas já que já se falou sobre acessibilidade, eu queria, então, não sei se já falou sobre a questão de empregos, né? Empregabilidade para pessoas com deficiência. Já falou também. Já falou também? E nas escolas, e na questão das escolas? Falamos também. Já falou. Então, pronto, já estou satisfeita. Ok, Anete, agradecemos a sua participação. Carla também se inscreveu. Tira o carro ali que está pedindo para chegar. Alô? Alô, estão me ouvindo? Fica à vontade, Carla, estamos te ouvindo. Gente, boa tarde, que eu estou no meio do trânsito, dei uma paradinha para falar, quero parabenizar a vocês por esse momento, que é realmente muito importante, parabenizar também Mirela, né, pela visão que ela tem, a preocupação que ela tem com as pessoas com deficiência, e eu gostaria de saber, com relação aos jovens, eu estou acompanhando desde o começo, vi a questão de trabalho, de educação, mas a gente sabe que os jovens precisam iniciar no mercado de trabalho, muitas vezes ainda durante a sua a própria escola, né? Estando na escola ainda. Eu não estou falando de adultos. Existe algum projeto específico pensado para esses jovens? Porque eu acredito que é um público diferenciado, né? O adulto muitas vezes já está mais adequado à sua realidade, à sua nova realidade, e já tem uma preparação talvez maior. Mas os jovens que estão saindo da adolescência, se existe algum programa, alguma intenção com relação ao primeiro emprego, né, para esses jovens que têm deficiência, ou se eles seriam enquadrados como todos os demais adultos, né? A gente sabe que há um diferencial do primeiro emprego. E para uma pessoa com deficiência, essa questão do primeiro emprego deve se agravar mais ainda. A dificuldade para ter esse tipo de oportunidade. Eu gostaria de saber se há alguma previsão, alguma coisa especial pensada para o jovem que tem deficiência no primeiro emprego dele. Oi, Carla. Não só para o jovem com deficiência, mas para o jovem de uma forma geral. A gente falou aqui dos polos educacionais, que vão permitir também a questão dos cursos profissionalizantes e das oficinas. Além disso, a gente tem contemplado no nosso plano de gestão o Centro de Atendimento ao Trabalhador Empreendedor, que vai justamente fazer a intermediação de mão de obra para o mercado de trabalho aqui no nosso município.
E isso envolve também a questão da capacitação e qualificação para que, de fato, essa intermediação seja efetiva. Né? Nós falamos também do olhar, né, que esses órgãos vão ter com essas questões específicas, não só de pessoas com deficiência, mas também de mulheres que são vítimas de violência doméstica e outras situações, como pessoas em situação de rua. Hoje, o nosso município, infelizmente, vive uma realidade muito triste, né? Lauro de Freitas, na década de 80, 90, até 2000, a gente não via pessoas em sinaleiras pedindo, a gente não via pessoas em situação de rua dormindo embaixo das marquises, em cima de papelão. Hoje é uma realidade, e por ser uma realidade, a gente também precisa pensar nessas pessoas, né? A gente tem um centro de acolhimento social, onde essas pessoas em situação de rua também vão poder fazer a sua higiene diária, como tomar um banho, escovar o dente, ter as suas 3 refeições garantidas, e se a pessoa quiser, se a pessoa em situação de rua quiser e se sentir à vontade, a gente também vai fazer uma preparação para que ela entre no mercado de trabalho. Que felicidade, viu, Mirela, saber que nós temos uma pessoa para nos representar e para olhar com tanto amor e tanto carinho por Lauro de Freitas. Parabéns pela sua postura perante a sociedade, perante a população de Lauro de Freitas. Ok, agradecemos, Carla, sua participação. Mestre Sombra, também quer falar? Não, Leda, não quero Josi. não. Tá bom? Ok, Josi. Josi, você pode preparar o slide para apresentação. Leda, é o seguinte, nós ainda temos uma pessoa no grupo de perguntas que chegou há pouco instante, que é a Edna. Ela é representante dos idosos. Quero convidar a Edna para fazer a sua pergunta. Pronto, fica à vontade, Pedro. Eu não vou fazer a apresentação, não, se não me engano, eu apertei ali sem querer. Não, não fazer apresentação, não. Coitada da mulher. Tá assim a Edna ali, ó. Edna. Ela não tá ouvindo. Ela não tá ouvindo. Agora. Boa tarde a todos. Boa tarde, candidata. Boa tarde a todo o pessoal da sala virtual. Sou Edna, representante dos idosos aqui. E nesse momento eu vou fazer a minha autodescrição. Tenho 1,58 m, sou parda, 69 anos, tenho olhos escuros e tenho os cabelos grisalhos, uso óculos. E vamos passar aqui para a candidata Mirela Macedo o que nós estamos esperando. Sabemos que as leis existem, candidata, e que elas devem ser cumpridas, inclusive a lei LBI, Brasileira de Inclusão, e precisamos dessa lei municipal. Caso a senhora seja eleita, no seu plano participativo de governo, como pretende contemplar o nosso segmento? Desde já, candidata, eu tenho como sugestão a criação de uma política pública que atenda o nosso movimento MMLPCD e o nosso grupo Eterna Juventude e a comunidade de eternos aprendentes de Lauro de Freitas, que somos nós, os idosos. Essa política pública, candidata, seria um centro cultural e de atividades físicas, com capacitação profissional, com perspectiva de formação de uma cooperativa que nos permita a capacitação, que tenha pessoas capacitadas para nos ensinar, que possamos nos capacitar, possamos produzir e possamos vender, com instalações próprias de preferência, para nos ensinar, e com estruturas
que possa abrigar as oficinas, comidas típicas, doces, salgados, bordado, e as atividades físicas, como os pilates, hidroginástica, capoeira, dança, e quem sabe as artes marciais. Então, candidata, nós estamos aguardando a sua resposta e agradecendo por a senhora estar aqui, trazendo as suas propostas. Então, é com a Então, Edna, obrigada pela participação. Claro que, se for possível, né, e é possível, a gente tem uma lei no nosso município, né, que segue as diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão, e isso é um fortalecimento para o nosso município. A gente sabe que, às vezes, a gente tem algumas leis que vigoram em nosso município, mas que, infelizmente, não tem a efetivação, por falta de fiscalização. Mas a gente sabe que sempre ter uma lei é um respaldo, né, fortalecer qualquer tipo do que preconiza essa lei. Então, possa ter certeza que a gente pode sim estar analisando aí junto com a Câmara de Vereadores, porque não depende só da Prefeitura, depende também da Câmara de Vereadores, né, aprovar e fiscalizar, né, também o que a lei preconiza. Em relação ao que você falou, esses centros de convívio, né, eu não sei se você ouviu anteriormente falar, mas a gente vai ter um compromisso de ter os polos educacionais, e esses polos vão estar abertos para a comunidade de uma forma geral, também para os idosos, né. Nesses polos a gente vai ter a oportunidade de ter o esporte sendo preconizado, também a questão das artes marciais, como você falou, as oficinas, que podem ser oficinas de bordados, como esses polos eles vão acolher os alunos no turno oposto à sala de aula, ele vai ter um refeitório, uma cozinha industrial, que também pode estar aí sendo utilizada para esses cursos, né, de salgados, de doces, como você citou aí. Então, possa ter certeza que o nosso idoso vai estar contemplado dessa forma. A gente pretende também fazer algum tipo de convênio, caso a gente não consiga demandar algumas estruturas, por exemplo. Certamente, nesses polos não vão existir piscinas, mas a gente pensa em fazer parceria com o IFBA, que é uma estrutura que está dentro do nosso município, que tem uma piscina, né, que pode ser utilizada para a prática de exercícios na água, as diversas práticas de exercício. Também temos clubes aqui, né, como o Clube de Vilas, por exemplo, que a gente também pretende estabelecer essa parceria para que a gente possa, em horários, né, delimitados ali com essas instituições, também ofertar e fornecer para o nosso município aí a prática de algumas atividades. Ótimo. Obrigada, senhora candidata. Desejo sucesso. Estou grata. Sucesso. Boa tarde a todos. Quero agradecer a participação de Edna com seu questionamento, e quero convidar a Leda para que a gente faça o encerramento, faça parte de conclusão, para que Josi possa fazer o encerramento, por favor. Neste momento, faremos um breve resumo deste nosso encontro com a candidata Mirela Macedo. A candidata informou que no seu plano de governo já é um compromisso sério e que já contempla as políticas públicas para pessoas com deficiência. Falou que já está preconizada a instalação de um centro especializado em reabilitação 3, além de atender pessoas com deficiência conforme cada especificidade, que alcançará também a população idosa. Falou sobre o compromisso com a educação inclusiva,
nas unidades escolares com profissionais capacitados e preparados para atender o segmento, explanando sobre os polos educacionais, com estruturas adequadas, em que as crianças terão acesso às aulas de teatro e esporte, além de cursos profissionalizantes, tendo um olhar inclusivo, respeitando as especificidades de cada cidadão e cidadã, além do compromisso de requalificar praças e espaços públicos de forma acessível. Estamos colocando o Não entendi, Josi. para ter Posso dar continuidade? Pode continuar, Leda. Mirela falou... Oi, Josi. Pode continuar, Leda. Ô, Leda, só um minutinho. Desculpem aí, gente, é que essa questão da tecnologia não é fácil, não. Como eu estava com fone no computador, eu não estava ouvindo Leda falar. Então, peço desculpas. E depois, Leda, convida Socorro aí, porque ela se inscreveu para falar e a gente não tinha visto. Tanto ela como Sombra, tá bom? Ainda temos um tempinho? Oi. O Sombra eu já havia chamado, mas ele já se manifestou que não vai falar. Eu sugiro que a professora Socorro fale e depois eu faço esse resumo da candidata, tá bom? Pronto, amiga. Desculpem aí, gente. Realmente eu não estava ouvindo Leda falar, tá bom? Desculpem. Ok. Então, professora Socorro, por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a candidata Mirela Macedo, desejar sorte na sua trajetória. Candidata, eu gostaria de fazer duas perguntas. Fazer um apanhado rapidamente sobre a questão das escolas de tempo integral. Eu vi o seu plano de governo, gostei muito, vi a revista, achei motivadora. Dizer que eu implantei a primeira escola de tempo integral no município e o meu olhar com a inclusão, os alunos da inclusão estão dentro desse processo e é um processo muito lindo. Estou trazendo a Escola de Cadete Mirim, já procurei desde o início quem é o vice-governador e, no caso, a pessoa, Marlene, que foi a diretora da escola, para trazer no Cadete Mirim toda a caminhada para a inclusão, colocando esses meninos no primeiro emprego, ou para que não perca o BPC, acompanhamento para esse estágio ou esse emprego, e colocar um monitor que dê sequência, porque muitas vezes ele, quando chega lá, pela timidez, pela falta de habilidade, pode se atrapalhar. Eu já passei por duas situações de angústia, quando a gente vê, em alguns mercados, eles muito nervosos, com o comportamento inadequado de clientes. Minha pergunta, candidata, é o seguinte: tempo integral. O tempo integral, eu vou falar especialmente para os alunos que têm seus PCDs. Eles precisam começar com laudo, porque o que faz a dificuldade maior é que a maioria dos meninos, eles vêm sem laudo, eles vêm sem a família muito carente, eles vêm com o desejo de passar o dia na escola e precisa desse cuidado. É preciso que tenha um olhar diferenciado para cada um, com a equipe multidisciplinar, mas um psiquiatra. E dentro da escola de cadete, é preciso também que tenha um monitor para acompanhar esse menino no estágio ou no primeiro emprego, porque ele pode até perder o BPC se de repente oferecerem oportunidades e que eles não segurem a oportunidade por algum motivo, que acontece que os meninos, muitas vezes, é de acordo com o dia. É preciso que tenha todo esse cuidado. Então, é mais assim uma orientação. E como a senhora pensa em colocar dentro do tempo integral toda essa equipe que dê esse suporte? Ou dentro da escola de cadete, que eu já vi que a senhora também quer levantar essa bandeira do Cadete Mirim, e que eu já defendo, e que estou com ela assim, independente de resultado político, eu vou trazer esse Cadete Mirim. Como a senhora pode ajudar os mercedeiros aí? Então,
Bom, eu não sei se você viu no plano de governo, Maria, tem lá o Projeto Acolher. O Projeto Acolher é justamente um núcleo de atenção psicossocial, não só para os alunos, mas também para os colaboradores em educação. Porque hoje a gente também tem uma demanda muito alta de profissionais da educação que têm diversos distúrbios e que precisam dessa atenção, principalmente a atenção preventiva. Então, você vai ver que está contemplado uma equipe multidisciplinar, junto com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que é um programa também contemplado pelo Ministério da Saúde, que deixou de existir no nosso município, mas que de forma preventiva, né, identifica, inclusive, deficiências, né, de alunos e que pode estar dando este laudo para que o aluno, de fato, seja tratado como deve ser tratado, através de profissionais qualificados, capacitados, que possam oportunizar a este aluno o seu aprendizado integral. Sim, candidata. A Escola Gregório, eu trabalhei quase 20 anos na Escola Gregório. A Escola Gregório, eu me sinto feliz quando alguém se preocupa, e é uma angústia minha. Conheço o seu companheiro Fausto, mando meu beijo para ele, um grande amigo. A Escola Gregório, o PSE, eu acho que foi a única escola que buscou sempre o PSE o tempo inteiro. E a gente sempre teve as parcerias. Consegue até um enfermeiro, consegue palestra, consegue vacina, mas a gente não consegue o psiquiatra. O psiquiatra é a coisa mais difícil para que esse aluno chegue com laudo. E ele não, eu gostaria de sugerir a senhora no seu plano, eu, inclusive, tenho um projeto Casa do Cuidar, para o profissional que trabalha na educação. Tem que ter concurso, tem que ter curso, tem que ter tudo. Mas assim, o meu olhar agora aqui, no movimento, é para esse menino e essa menina que chega na escola com de 14 a 54 anos, candidato, e esse menino adora a Escola Gregório. Mas a gente fica presa às burocracias. E a burocracia maior começa com o laudo. É o laudo, é a falta do cuidador, muitas vezes porque não tem um laudo. Ou a fralda, porque às vezes os pais, quando traz o filho, não diz que ele precisa também dessa fralda. É a medicação, que por muitas vezes não tem acesso pela falta de condição. Eu encaminho para o primeiro emprego, sempre fiz isso. E a minha preocupação é que acontece que quando ele chega lá, ele fica nervoso se alguém agita e ele quer abandonar o trabalho. Acho que ele precisa de um monitor. Monitoramento. Que dê um tempo para ele lá, até ele ganhar autoestima, até ele conseguir. Porque aí mesmo, acho que Diego está decidindo, Diego é seu fã. E assim... Boa tarde, Mirella. Às vezes acontece, olha aí, ó. Boa tarde, às vezes acontece, ele quer trabalhar, todos querem trabalhar, mas a questão maior é quem vai fazer esse cuidado direcionado. Se criar um espaço específico, é bom. Mas por que eu estou chamando a atenção? A senhora é candidata, a senhora pode vencer. Sucesso na sua jornada. Eu gostaria que a senhora pegasse isso como uma bandeira de luta, porque o movimento precisa desse cuidado. O movimento precisa que as pessoas dêem as mãos. Não importa, eu sou professora. Eu sou candidata, mas eu não estou aqui como candidata. Eu estou como professora de 21 anos da mesma escola, de 7 anos na gestão, sem férias, sem folga, mas eu nunca abandonei ninguém. E eu sei que é preciso que dê esse cuidado. Então, é uma pena. O Projeto Acolher, Maria, ele tem uma equipe multi-interdisciplinar e o objetivo do Projeto Acolher é justamente ter uma gestão integrada, né? Diversas situações, não só de pessoas com deficiências, mas com pessoas com diversos tipos de vulnerabilidade, aparecem quando tem o olhar dessa equipe multidisciplinar. Então, é justamente a integração que precisa ser feita entre as secretarias. Infelizmente, hoje, Lauro de Freitas tem uma condição de loteamento de secretarias por partido, então já existe uma barreira política
a existir essa transversalidade, mas é interessante que esse projeto acolher justamente quando identifica, através dos seus profissionais, nas diversas especialidades, possa encaminhar essa criança, esse jovem para o CAPS. E lá no CAPS tem a presença do psiquiatra. É que quando identifique qualquer tipo de vulnerabilidade, através desses profissionais, possa encaminhar para um conselho tutelar, possa encaminhar para o Ministério Público, possa encaminhar para uma defensoria pública, possa encaminhar para um CRAS, para um CREAS. Então, esse é o olhar do Projeto Acolher, que estará dentro da escola, de forma preventiva, principalmente, para estar identificando esses processos e encaminhar para a estrutura, o órgão da prefeitura competente por dar seguimento naquela questão. Você está falando aí especificamente do CAPS, né? Inclusive, é uma proposta nossa transformar o CAPS 2 em CAPS 3, que é a possibilidade de ter um CAPS funcionando 24 horas no nosso município, com a possibilidade também de internamento por até 10 dias. Então, isso já é preconizado também pelo Ministério da Saúde, e é esse projeto acolher, junto com o programa Saúde na Escola, que vai dar a possibilidade dessa transversalidade acontecer. Né? E essa criança, esse jovem, está sendo, de fato, monitorado e respaldado, o que é necessário para que ele consiga se desenvolver. Obrigada, boa sorte. Nada, obrigada, Maria. Agradecemos a participação da professora Socorro. Neste momento, faremos um breve resumo deste nosso encontro com a candidata Mirela Macedo. A candidata informou sobre o seu plano de governo e afirma que é um compromisso sério e já contempla as políticas públicas para pessoas com deficiência. Falou que já está preconizado a instalação de um centro especializado em reabilitação 3, além de atender as pessoas com deficiência conforme cada especificidade. Ele alencará e acolherá a população idosa também. Fez explanação sobre os polos educacionais, com estrutura adequada, em que as crianças terão acesso às aulas de teatro e esporte, além de cursos profissionalizantes. Alguém está com o áudio ligado, por favor. Eu acredito que é a Josi. Fez explanação sobre os polos educacionais com estruturas adequadas, em que as crianças terão acesso às aulas de teatro e esporte, além de cursos profissionalizantes, com um olhar inclusivo, respeitando as especificidades de cada cidadão e cidadã. Falou sobre o compromisso com a educação inclusiva das unidades escolares, que devem garantir aos profissionais capacitados e preparados para tratar com respeito e acolhimento necessário ao cidadão com deficiência. Mirela falou ainda sobre o compromisso de requalificar praças e espaços públicos de forma acessível. E falou também sobre a necessidade da implementação da lei que obriga a língua de sinais e afirma que é necessário cursos para preparação dos profissionais e servidores que devem garantir o bom atendimento às pessoas com deficiência. Disse ainda que se faz necessária a contratação nas empresas. Portanto, trouxe a proposta do Centro de Acolhimento ao Trabalhador e ao Revendedor, fortalecendo a capacitação e qualificação para fazer intermediação da mão de obra, atendendo às diversas especificidades, para garantir o ingresso no mercado de trabalho e renda. Falou sobre o Conselho e a sua criação, a importante criação do Conselho para acesso de todos, sendo esse Conselho um espaço adequado. Requalificação da orla para fomentar o turismo também foi um assunto tratado pela candidata Mirela, que deve sentar com os movimentos, elencar prioridades para sentar e ampliar a praia acessível e com instituições afins, garantindo acesso livre aos espaços públicos. Além disso, disse sobre a importância de estimular as pessoas com deficiência para adentrarem as políticas de esporte e cultura, desenvolvendo as suas potencialidades. Acreditamos que é de suma importância ouvir os candidatos e candidatas que pleiteiam estarem à frente da Prefeitura de Lauro de Freitas. Para tanto, as entrevistas que foram agendadas dia 12, hoje encerra, dia 30, com Mirela Macedo. Importante ficarmos atentos nesses encontros e tirarmos nossas conclusões, que com certeza irão contribuir muito para a nossa decisão nas eleições de 2020. O movimento de luta das pessoas com deficiência agradece a candidata Mirela Macedo. Passo a palavra para a presidente do movimento, Josi Luz. Considerações finais, por favor, Josi.
Bom, mais uma vez, agradecemos a todos os presentes aqui, tá? Claro que a nossa candidata, ficamos felizes em saber que fomos contemplados no seu plano de governo, Mirela, e teve um projeto seu agora por último, que eu fiquei aqui muito feliz, e peço a Deus que você vá adiante, essa questão do CAPS. 10 dias de internamento para as pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque, por coincidência, nos últimos dias eu tenho recebido bastante, assim, pedidos de pessoas que têm um filho com uma crise forte, me pedindo local para interná-lo, e você sabe que a gente hoje não tem mais isso, né? Hoje nós temos realmente pontos de acolhimento, como temos a ASPEC, a Associação Pleno Cidadão, mas eles já são um grupo fechado, então eles não recebem pessoas de Lauro de Freitas. Então essa ideia, eu queria ressaltar que essa ideia, eu fiquei muito feliz mesmo, porque vai ser um suporte muito bom. Imagine você quantas pessoas que não me ligam pedindo isso. O mês passado mesmo, uma mãe aqui, né, ela levou o filho dela que estava com essa crise para Salvador, desesperada e sem saber o que fazer, liguei para o CAPS, pedindo suporte, está em pandemia, não sei o quê. Então, eu queria te parabenizar aí por essa sua iniciativa, tá? E vamos ficar aqui torcendo para que isso aconteça, que realmente vai ser um suporte muito bom para essas mães que têm seus filhos, né, em crise, e que às vezes fica correndo até risco mesmo de vida, Mirela, porque o filho com deficiência intelectual, eu sei disso que a minha filha tem uma deficiência intelectual. Então, quando ela dá uma crise, não adianta você gritar, brigar, bater, nada disso. Adianta você acolher mesmo, mas nem toda mãe sabe lidar com isso. Então, se a gente tem um centro desse, que a gente possa levar nosso filho com segurança, né? Então, a gente vai ficar com certeza bem mais feliz de deixá-lo ali por uns dias. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, agradecer mais uma vez a toda a nossa equipe que está aqui presente. Hoje encerra a nossa série de lives com os candidatos. Foi uma experiência muito gratificante para todos nós, porque realmente nós precisamos ouvir nossos candidatos, saber realmente das propostas. Hoje nós ficamos sabendo aqui de propostas que nós não sabíamos. Então, como é bom, né? Como é bom você estar aqui nesse diálogo, ouvindo as pessoas de frente com ela, sem medo de errar, e falando o que a gente sugere. Então, assim, quero te falar, Mirela, que vamos te levar na próxima semana, só pedimos mais meia horinha sua, sei que você vai estar agora nessas retas finais muito ocupada, mas nós precisamos te levar esse relatório de hoje, esse relatório, assumindo esse compromisso com o nosso movimento, de no ano que vem nós estamos implantando essa lei que tanta gente almeja, né, Miriam? Essas políticas públicas, e eu não tenho dúvida nenhuma que depois dessas propostas implantadas aqui em nosso município, nós teremos uma Lauro de Freitas, além de muito mais acessível, que é isso que nós queremos. Então, muito obrigada mesmo. Gostaria também que você fizesse aí as suas considerações finais. Um abraço a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente a Deus, agradecer a participação de todos, agradecer a presença aí de todos que participaram. Em seu nome, Josi, dizer que o nosso plano de gestão, nosso plano de governo completo, vocês podem ter acesso no www.mirelamacedo55.com.br. Claro que aqui a gente falou principalmente na questão da acessibilidade, da inclusão de pessoas com deficiência, mas muitos assuntos, né, é um tema muito transversal, e isso pode estar desdobrando em diversos assuntos, em diversos compromissos que a gente tem com o nosso município enquanto gestão. Então, é bom dar uma lida no plano completo, nessa oportunidade que vocês forem entregar esse relatório, esse compromisso da instituição, da lei, a gente vai ter a oportunidade de entregar também em mãos esse plano de gestão impresso, né, para você, presidente do movimento, e agradecer, dizer a todos que estão presentes que o objetivo dessa candidatura é trabalhar com muita honestidade, muita integridade, combater os processos de corrupção do nosso município, para que a gente possa ter uma cidade desenvolvida, uma cidade acessível, uma cidade inclusiva, onde as pessoas que moram aqui tenham dignidade, tenham oportunidade. Tá? Obrigada, Mirela. Muito obrigada mesmo por essa tarde. Boa tarde, Mirela. Ô, Diego quer falar? Pode falar. Boa tarde, Mirela.
Boa tarde. Bom, Tudo bem? como é que tá você, minha amiga? Graças a Deus, tudo bem. Eu gosto muito de você. Gratidão. Você vai ganhar eleições de 2020. Tá Nós bom. vamos trabalhar junto. Nós vamos trabalhar junto. Sim. Uma vitória. Uma vitória, meu querido. Eu gosto muito de você, minha perfeita. Gratidão, Você, minha obrigada. amiga. Tá Eu bom. amo você. Tá bom, meu irmão. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela confiança. Obrigada aí, Diego. Obrigada aí. Esse carinho espontâneo aí para a nossa candidata. Esse é o nosso público, Mirela. Nós temos pessoas assim, com deficiência intelectual, com deficiência física, cegos, surdos. A gente vive nesse mundo da diversidade. E é maravilhoso isso. É um mundo maravilhoso. É um mundo mágico, né, Socorro? É um mundo mágico. Obrigada. Sim, só agradecer. Só agradecer, gente. Obrigada a todos. Um abraço, uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Obrigada. A todos. Boa tarde, viu? Tchau.